Bem-vindos ao encontro virtual da FESB deste ano. A FESB, nós somos 23 sociedades científicas na área da pesquisa biomédica, e uma dessas sociedades é a Sociedade Brasileira da Ciência e Animais de Laboratório, sociedade que está envolvida na criação e na utilização de animais de laboratório para fins científicos e didáticos. E essa mesa é para tratar de assuntos ligados a esse uso de animais, a como os animais devem ser utilizados e mais a regulação desse uso. Então, teremos 3 apresentadoras e vão tratar de temas ligados ao CONSEA, ao Controle Nacional da Experimentação Animal, o conselho que faz esse controle, as comissões de ética ao uso de animais, né, presentes em cada instituição, e, por fim, ao planejamento e cuidado na execução de trabalhos experimentais com a terceira palestrante. A relação da saúde humana com a saúde animal é algo muito importante e a participação do médico veterinário é também importante nessa área. Então, para iniciar, eu gostaria de convidar a doutora Ecaterina Rivera, que é médica veterinária, e nesse momento ela é coordenadora do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, CONSEA. Ela é pesquisadora emérita do CNPq e doutora notório saber pela Universidade Federal de Goiás. E também é secretária do Conselho Internacional de Ciência e Animais de Laboratório. Então, Catarina, por favor. É um prazer estar presente na FESB, da qual nós já temos participado desde muito tempo, e representando a Sociedade Brasileira da Ciência de Animais de Laboratório. E essa ciência que é muito importante a participação dela na FESB, porque ela interage com todas as outras áreas que aqui participam aqui na FESB. Então, é muito importante a nossa participação para que consigamos ter uma maior interação entre todas essas áreas para uma ciência melhor. O que me foi solicitado é falar um pouco sobre uma legislação para o uso de animais. Será que ela é necessária ou não, né? O tempo, nós temos que nos adaptar novamente a uma realidade na qual a transmissão online não me permite fazer uma longa explanação. Nós temos que fazer uma apresentação mais sucinta, e eu não vou abordar a questão da legislação item por item, além de não ter tempo para isso, ela seria extremamente monótona. O que eu pensei foi em falar se é necessária a legislação e o porquê dessa necessidade, também pensar algumas questões da legislação e das competências do CONSEA. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês, a nossa legislação ela contempla o transporte de animais usados em experimentação ou não? Se ela não contempla, mas uma questão que envolve, né, normas e regras, tanto nacional como internacionalmente, então, como fazer para resolver essa questão aí, que aí entra o CONSEA? Então, a minha pergunta é necessária uma legislação para o uso de animais? E vamos começar que, nos primórdios da humanidade, tudo era feito de forma muito empírica, então tudo era válido em nome da ciência, não haviam normas, não haviam regras, o homem, em geral, era o sujeito de pesquisa, e esses indivíduos que participavam, eles não sabiam o que iria acontecer com eles, né? E muitos deles, como no século III a.C., lhes era dado uma alternativa. Se participassem de pesquisas ou de alguma outra questão, os criminosos, a pena seria atenuada. Então, mas depois começaram a surgir declarações de direito do homem e a sociedade foi evoluindo, e aí entraram, então, os animais na experimentação. E veio o advento da ciência experimental, que é a ciência de animais de laboratório, onde os animais são atualmente os objetos de experimentação, né? Essa questão foi transformada mas também, para a utilização dos mesmos, começou a pensar-se que haveria uma evolução nesse uso desses animais, porque a sociedade evolui pensar,
E começou esse primeiro passo, é que as pesquisas com animais não exigissem grande sofrimento dos mesmos, né? E se tornaram inadmissíveis, mesmo antes de termos normas, regras, leis, né? Pensou-se em se passar de uma ciência técnica para uma ciência mais humanitária, e que promovesse uma ponte que humanize todo o processo científico. Aqui, o humanitário é usado na forma de compaixão, e não de tornar parecido ao homem, né? Então, aí eu pergunto novamente, então, se eu penso que as pesquisas não devem infligir dor aos animais, eu necessito de legislação se dentro de mim eu já penso assim? Olha, não haveria necessidade se nós vivêssemos numa sociedade onde todos pensassem iguais, né? Se nossos valores fossem reconhecidos por todos. Mas vejam bem, nossos valores às vezes diferem mesmo dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho com nossos pares, dentro da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Então, universalmente, eles não são os mesmos. Então, nós precisamos de ser definidos e aceitos universalmente. Se nós todos pensássemos igual, as restrições ocorreriam naturalmente, e aí não haveria nenhuma necessidade de sanções legislativas. Aí isso não acontece. E, no nosso caso, que usamos animais em pesquisa, ela tem grande conteúdo ético, ela tem que estar sujeita a restrições, sim, e a única forma que nós temos disso, de conseguir, é por intermédio da legislação, é o único meio de controle que nós temos. E as leis que nós temos, as normas que tem, os regulamentos devem ser seguidos, devem ser aceitos, mesmo que não concordemos plenamente com os mesmos, né? E a sociedade em que nós estamos inseridos tem que confiar que nós seguimos essa lei rigorosamente, mesmo que a nossa experimentação seja conduzida em laboratórios fechados. É a nossa consciência que vai nos ditar como fazê-lo, mesmo tendo a lei. Porque eu sempre dou um exemplo, que eu paro no sinal vermelho por duas razões. A primeira é que eu posso ser multada ou causar um acidente. Mas não, eu tenho que parar no sinal vermelho porque o correto é parar no sinal vermelho, e não pensando nas consequências. Então, eu trago esse exemplo para a questão que a experimentação é conduzida em laboratórios fechados, mas ela tem que seguir todas as normas e leis determinadas da pesquisa. E pensar também que as leis devem não só proteger os animais, mas também as pessoas que trabalham com os animais. Isso é muito importante, não pensar que a lei só pune quem trabalha com os animais, não, ela também protege, porque se você conduzir sua pesquisa de acordo com o que está determinado, ela também te protege. Alguns países não possuem legislação, e o grande exemplo deles é o Canadá. O Canadá não possui legislação e o Canadá ele tem um sistema de comissões de ética que funcionam muito bem e que elas se reportam ao Conselho canadense, né? E é muito conhecido pelo sempre pensaram no bem-estar dos animais. É uma cultura que, para eles, é natural fazer uma pesquisa sem causar dor nos animais, então eles não precisam de uma lei. Eles têm esse exemplo. Nós, aqui no Brasil, antes de termos leis, nós começamos também com a questão das comissões de ética, que foi um passo muito grande na regulamentação das pesquisas, e que, quando a lei chegou, a maior parte das pessoas já estava acostumadas com a questão de passar seus projetos por uma comissão de ética, e foi mais fácil de seguir a lei, né? Alguns outros países que não possuem nada, eles seguem as normas da OIE, que é a Organização Internacional de Fisiologias, hoje a Organização Mundial de Saúde Animal, e esse guia, Código Sanitário, no seu capítulo 7 e 8, ele orienta para a elaboração de novas legislações, e caso o Brasil não tivesse lei alguma, ele deveria seguir essas normas da OIE, porque nós somos signatários dessa organização. Como é que começou no nosso país a questão das leis? É muito antigo. Em 1934 já havia a tentativa de sancionar um projeto de lei, em 41 também, em 79 também, porém nenhum deles foi sancionado, então nós não tínhamos nada que regularizasse a experimentação animal.
Mas em 98, com o surgimento da Lei dos Crimes Ambientais, lá tem um artigo 32, que ele fala que as pesquisas não podem ser conduzidas quando causarem dor e sofrimento aos animais. Então, já havia alguma forma de chamar a atenção para essa questão e para até uma forma de punição de quem não seguisse de acordo às normas, que fizesse pesquisas que pudessem causar sofrimento aos animais. Em alguns estados, eu coloquei Rio Grande do Sul, São Paulo, mas Santa Catarina, outros, já possuía o Código Estadual de Proteção aos Animais, que tem alguns artigos dentro desses códigos referentes à experimentação animal também. Mas em 2008 foi aprovada a Lei 11.794, a Lei Arouca, uma lei que tramitou durante 13 anos, que foi idealizada pelo Dr. Sérgio Arouca, que além de médico ele era deputado federal, e que ele infelizmente faleceu sem ter podido ver a lei implementada. E essa lei ela foi bem difícil, porque ela foi sendo levada ao Congresso e ela ia tendo um relator cada vez para apresentação, para ver se ela era aprovada, e não se conseguia, e cada relator modificava alguma coisa dentro da lei original, dentro do projeto original. Então, nós temos a lei que nós temos hoje, e que ela é uma lei que diz respeito à criação e utilização dos animais, que quem cria ou utiliza animais para atividade de ensino, pesquisa científica ou testes, tem que obedecer os critérios estabelecidos na lei. E ela foi regulamentada um ano depois, pelo decreto-lei, portanto, nós aqui temos leis. 3 países da América Latina têm lei sobre experimentação animal, que é o México, o Brasil e o Uruguai. Os outros, nenhum tem. E qual é o princípio da nossa lei? A nossa lei, como todas as leis relacionadas à experimentação animal no mundo, elas são a codificação do princípio dos 3 R's. Em algumas leis, esses princípios estão bem claros, o nome ali está, a palavra alternativas consta, em outros elas são subtendidas. Nesses capítulos que eu cito aqui, que concede avaliar a introdução de técnicas alternativas, a palavra alternativa surge, alternativas no ensino, a redução está no menor número possível de animais, né? E o refinamento, o aprimoramento, quando fala que temos que usar sedativos, analgesia, anestesia, caso o experimento possa causar dor ou estresse. Então, na nossa lei está bem claro o princípio dos 3 R's. E qual é o escopo? Como se aplica essa lei? Quais são as espécies cobertas pela lei? São os vertebrados, exceto o homem. Então, em algumas leis, como a lei inglesa, já está incluído o polvo, é um invertebrado, mas a sensibilidade dele é considerável, então já é protegido pela lei também. E nós ainda não temos isso. O uso de animais para ensino e pesquisa é restrito para instituições acadêmicas, escolas técnicas da área biomédica, também com uma resolução do CONSEA, ela também pode ser estendida à área de agrárias, porque os cursos técnicos utilizam bastante animais no ensino. Não se aplicam as práticas zootécnicas, essas não são consideradas como pesquisa, por exemplo, marcar gado numa fazenda não é considerado uma pesquisa, sim, uma prática zootécnica. E a lei também define o que é uma pesquisa científica a todos os âmbitos da pesquisa científica, por exemplo, testes com animais para fins da área de regulamentação, está incluída dentro da pesquisa científica. A lei contempla muitos itens, né? Ele contempla a reutilização de animais, que se devem ou não ser reutilizados, a adoção após o término do projeto, né? Por exemplo, se perguntarem a vocês, eu posso doar os animais para adoção após o fim do meu projeto? Então, a lei contempla que, desde que seja aprovado pela CEUA, pode sim ser doado, não é? Trata também da saúde ocupacional, da biossegurança dos
das pessoas, dos usuários de animais, trata do papel do médico veterinário, a sua função, né, na saúde dos animais, a sua função de zelar pelo bem-estar dos animais, quanto à parte clínica, quanto na parte também de cirurgias, de anestesia. Fala também, nós temos regulamento, ela fala sobre a eutanásia, aí depois ela uma resolução normativa do Conselho vai amplificar todo esse conceito, sobre a inspeção, e aqui nós temos um problema um pouco que ainda não está, que estamos tentando resolver, porque a inspeção ela não é feita pelo Conselho, mas sim por outros ministérios que têm o papel de eles têm inspetores, que o Conselho não tem esse papel, então precisamos dessa interação com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, então essa tramitação não é muito simples e está sendo trabalhado para que nós possamos fazer as inspeções. E as penalidades que são aplicadas caso a pessoa não cumpra com o que diz a lei. Essas penalidades vão desde uma advertência a pessoa até penalidades pecuniárias, onde há pagamento de multas e pode, afinal, até ser cassado a licença para conduzir pesquisas. E a lei, ela criou o CONSEA, que é o Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal. Foi instituída pela lei e regulamentada pelo decreto. Tá? E ela é uma instância colegiada, dentro dos membros que compõem o CONSEA, nós temos médicos, veterinários, biólogos, biomédicos, todos os tipos de ação, de profissões, né? E ela tem caráter normativo, ela determina as normas para que a experimentação animal seja melhor conduzida. Ela é um órgão também consultivo, deliberativo e recursal. E o CONSEA tem várias competências. Eu acho que a mais importante de todas, e a principal, é credenciar as CEUAs e as instituições que criam e utilizam animais. Porque todas as questões, as normas de como devem funcionar as CEUAs, as comissões de ética no uso de animais, todas essas questões de problemas que surgem dentro das CEUAs que recorrem ao CONSEA, essa creio que é uma das suas principais funções do CONSEA. O CONSEA também tem que estar em consonância com as convenções internacionais, nós temos que trabalhar harmonizados com o que os outros países trabalham, né? Nós temos que ter o Brasil é signatário, nós assessoramos o Poder Executivo também, quando necessário. Esse aqui é apreciar recursos interpostos pelas CEUs, acho que 80% do nosso tempo talvez seja nesse sentido. E o nosso regimento foi submetido ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a qual pertence o CONSEA. Tem outras competências, que eu não estou citando todas, mas estou pensando as mais importantes que eu acho. Então, e a outra importantíssima é que formular as normas relativas à utilização ética e humanitária dos animais, com finalidade de ensino e de pesquisa científica, e já temos várias resoluções normativas, o CONSEA tem, e agora está por um decreto federal de início de janeiro, nós temos que revisar todas essas normas até maio de 2021, ver as que já não têm utilidade, ver se aprimorar algumas e ver novas. Então, algumas normas estão sendo, aliás, todas estão sendo revistas, né? E também o CONSEA tem o dever de zelar para que essas normas sejam cumpridas. Outra competência importante é que o CONSEA tem que avaliar a introdução de alternativas ao uso de animais. E já há algumas resoluções normativas citando todas as alternativas reconhecidas pelo CONSEA. Outra questão, as normas técnicas, dentre as normas que foram elaboradas pelo CONSEA, as normas técnicas de instalações e procedimentos de biotérios de criação e experimentação. Então, essas normas essas competências do CONSEA, elas têm resultados. Esses resultados, em geral, são normativas, são auxílios às CEUAs e também
a lei não abrange tudo. Então, na nossa lei, se perguntarem a vocês, a lei contempla a questão dos animais geneticamente modificados? Não. Transporte de animais? Também não. Primatas não humanos? Não. Alojamentos e enriquecimento ambiental? A lei não contempla. Cuidados médicos veterinários? Também não contempla. Nem educação, treinamento e competência. Não há dentro da lei nada específico sobre isso. Há menções às vezes. Então, cabe ao Conselho, né, emitir as resoluções normativas que normatizem essas questões da lei, ou especificam em detalhes os pontos que são citados na lei e no decreto. Por exemplo, as comissões de ética são citadas na lei e no decreto, e foi uma das primeiras resoluções normativas do Conselho, foi toda especificar em detalhes qual seria o funcionamento das CEUs, como elas como deveriam ser formadas, e uma série de dados sobre as CEUs, né, o funcionamento das comissões de ética. Também o Conselho tem orientações técnicas, às vezes não é necessária uma normativa, mas uma orientação técnica para certos pontos que causam dúvidas, né, aos usuários de animais, e portarias também. Algumas das normativas, uma é sobre funcionamento das comissões de ética, outra reconhece os métodos alternativos, outra normativa tem o Guia Brasileiro de Produção e Manutenção de Animais, né, em pesquisa, e a diretriz brasileira também, ela é uma resolução do Conselho. Bom, antes da lei, esse é um slide do doutor André Carissimi, mas eu gosto bastante. Antes da lei, o pesquisador estava só, ele não tinha a quem recorrer, ele fazia o que ele queria, né? Então, ele era um ente sozinho, trabalhando da forma como ele achava melhor, ou como ele tinha aprendido a trabalhar. Depois, com o advento da lei, o pesquisador não está mais só, ele tem a CEUA, a qual ele tem que submeter seu projeto de pesquisa, ele tem que submeter as normas, não só da CEUA, as normas da instituição, e todas as CEUAs, CONSET, todas estão submetidos ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Enfim, eu gostaria de repetir, e repito sempre, que a legislação por si só, ela não é suficiente para coibir abusos e proteger os animais. É na educação e consciência de cada indivíduo que trabalha com os animais que tem que estar imbuído o princípio de consideração para com os mesmos. Eu gostaria agora de convidar a doutora Marina Pacheco. Ela é médica veterinária, é professora adjunta do setor de patologia geral do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade de Goiás. É coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais, também da Universidade de Goiás, e é conselheira da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório. Gostaria de agradecer imensamente o convite para estar aqui na FESB. É uma honra muito grande estar nesse evento tão importante, tão bem organizado, e agradecer também à Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório por ter dado a oportunidade desse momento de fala sobre a CEUA. E nós vamos hoje falar um pouco sobre as ações e as perspectivas das comissões de ética no uso de animais. Antes de falar sobre o tema especificamente, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, desde a graduação até o momento atual, que me fez chegar hoje com a coordenação da Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, eu me recordo, na época da minha graduação, que uma disciplina me chamou muita atenção, que foi a disciplina de técnica cirúrgica veterinária. Era uma disciplina em que nós, da graduação em veterinária, treinávamos, né, e ganhávamos habilidades para executar procedimentos cirúrgicos. E naquela época, que era no ano de 2003, ainda não existia a lei, que a professora Caterina já mencionou anteriormente, 11.794,
mas já existia o Colégio Brasileiro, e que hoje é extinto e foi substituído pela SBCAL, e uma professora nessa disciplina mencionou sobre o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e trouxe para nós alunos a possibilidade da existência de uma lei, da existência de comissões que avaliassem os planos de ensino, os projetos de pesquisa, e foi a primeira vez na minha graduação que eu ouvi algo nesse sentido. E durante toda a minha graduação, esse tema ele era muito pouco falado à época. Então, é possível eu me recordar, às vezes, que se falava sobre bioética, ética em pesquisa com animais e no ensino, considerando a graduação principalmente. Aí, finalizei a minha graduação em 2005 e em 2009 eu realizei um experimento de doutorado com modelo animal e eu tive a grande sorte de realizar o meu experimento com a orientação da professora Caterina e adquiri muitas informações iniciais sobre como utilizar os animais com ética, com cuidado, e comecei a ter um interesse muito grande sobre esse assunto nessa época, né? Isso era 2009, a lei foi aprovada em 2008, na UFG, a instituição a qual eu sou vinculada, onde fiz minha graduação, pós-graduação, e hoje tenho a honra de ser professora, então vocês imaginem a gratidão e o respeito que eu tenho por essa instituição. E aí, então, em 2009, ainda a UFG não tinha uma comissão de ética no uso de animais, mas como a professora Caterina mencionou, a nossa instituição já tinha avaliação dos projetos feitos por uma comissão de ética, que ainda existe hoje, mas com a função de avaliar pesquisas realizadas com humanos, e o meu projeto foi submetido e foi avaliado nessa época, e a gente desenvolveu com muito cuidado, pensando nas questões éticas de bem-estar e principalmente esse conhecimento vindo da professora Caterina, pensando que os resultados da pesquisa eles eram importantes e estavam diretamente ligados a esse cuidado todo que a gente deveria ter durante o manejo dos animais e as fases experimentais. E aí, então, eu finalizei meu doutorado em 2011, fui concursada na UFG em 2009 e finalizei o doutorado em 2011 e ingressei na comissão de ética nesse ano, na comissão de ética no uso de animais no ano de 2011. Foi o ano que a CEUA começou as suas atividades realmente na UFG e alguns meses depois eu me ingressei como membro suplente nessa comissão e venho acompanhando os trabalhos dessa comissão até os dias de hoje. Então, de membro suplente, passei a membro efetivo, de membro efetivo a vice-coordenadora da CEUA e atualmente sou coordenadora da CEUA. Então, aqui eu demonstro essa trajetória e considero que os conhecimentos que a comissão de ética me permitiram foram fundamentais para aplicar hoje como professora, como orientadora, nas minhas linhas de pesquisa, que são relacionadas à oncologia experimental. Eu uso o modelo experimental e procuro sempre seguir as orientações nacionais e internacionais quanto à experimentação, pensando realmente em desenvolver uma ciência de qualidade com resultados globais, né, que poderão ser reproduzidos e alcançados por todos de maneira fidedigna. E aí, então, o que é a CEUA, né? O que é a Comissão de Ética no Uso de Animais? Então, a Comissão de Ética, ela é um órgão colegiado interdisciplinar, então isso significa que é uma comissão formada por várias pessoas de saberes diferentes, né? E esses saberes diferentes entre médicos veterinários, biólogos, pesquisadores, docentes e até mesmo membros de sociedade protetora de animais, torna essa comissão uma comissão de uma discussão muito profunda e diversa. Então, as decisões dessa comissão sempre são decisões que procuram
trazer as informações dessas múltiplas áreas. Ela é uma comissão independente, né? Então, ela está vinculada a uma instituição, mas as suas atividades são independentes e seguem a lei e as resoluções normativas. Ela possui caráter público, então as pessoas elas podem obter informações sobre as CEUAS, mas vale ressaltar que os membros precisam ter confidencialidade, não divulgar aquilo que é discutido em reunião, detalhes industriais, detalhes de projetos de pesquisa. Então, existe sim um rigor de confidência, né, do que é feito dentro da CEU em relação aos projetos, mas as informações para o público, para as pessoas, quanto à avaliação, quanto à quantidade, na verdade, de avaliações, projetos, o que é feito, isso é de caráter público. Ela é uma instância consultiva e deliberativa, então ela pode ser consultada e definir, né, pareceres. E uma das funções mais importantes que eu considero na comissão de ética é esse caráter educativo. Então, com esse caráter, nós acreditamos que mais pessoas vão ter conhecimento sobre o que é a comissão de ética, o que realmente a comissão de ética tem de importância, de função dentro das instituições, no sentido de contemplar a ciência e contemplar as melhorias para o manejo e cuidado com os animais. Então, a comissão de ética, ela é um componente essencial para aprovação, para controle e para vigilância das atividades de criação, ensino e pesquisa científica com animais, e ela garante o cumprimento das normas. Então, ela está dentro de uma instituição para garantir os cumprimentos das normas que são trazidas pelo Conselho. Então, as comissões de ética, elas começaram a ser estabelecidas no Brasil a partir do ano de 2008, teve aí um prazo de 5 anos para que todas as instituições de ensino e pesquisa com animais constituíssem as suas CEUAS. Na Lei 11.794, ficou estabelecida a criação do CONSEA, e o CONSEA traz algumas resoluções normativas, como a resolução normativa número 1, número 2, número 20, que trazem alguns dispositivos sobre como as comissões de ética devem funcionar, quais as suas atribuições. Existem outras resoluções normativas que também alimentam esses principais. E aí é importante destacar que, no Brasil, então, hoje, qualquer instituição que seja legalmente estabelecida e que crie e utilize animais para ensino e pesquisa científica deve constituir uma CEUA e requerer o seu credenciamento junto ao Conselho. Dessa forma, é importante considerar que as CEUAS têm a atribuição de avaliar aquilo que é feito dentro das instituições onde elas são estabelecidas. Então, quais são as atribuições de uma CEUA? Primeiro, considerando de uma forma geral as competências das CEUAS, as CEUAS, elas atuam principalmente com todas as suas funções e atribuições dentro daquela instituição onde elas estão vinculadas, e, às vezes, em casos específicos, elas podem avaliar projetos de outras instituições, desde que estabelecido um termo de convênio, mas, de uma forma geral, as competências dela estão relacionadas à instituição da qual ela faz parte. E ela tem também funções de repassar ao Conselho informações sobre as suas atividades. É importante considerar que todas as instituições que possuem CEUA precisam reconhecer o papel legal que as CEUAS têm dentro dessa instituição. E, por isso, as instituições, elas devem observar todas as recomendações das CEUAS, devem permitir a promoção da capacitação dos membros para que todas as atividades, decisões tomadas pelas CEUAS seja feita de forma adequada,
e deve assegurar o suporte para o cumprimento das obrigações da CEUA. Então, as CEUAs precisam desse suporte das instituições para que os seus trabalhos aconteçam de forma o melhor possível. Dentre as funções que a CEUA possui, com certeza, a primeira delas é cumprir e fazer cumprir o que a Lei 11.794, as resoluções normativas do Conselho e outras normas aplicáveis trazem de informação sobre ensino e pesquisa com a utilização de animais. Além disso, e considerando isso, todas as outras atividades da CEUA, de certa forma, seguem fazendo cumprir aquilo que está descrito na lei e nas resoluções normativas ou diretrizes internacionais ou demais normas. E dentre essas funções, a mais rotineiramente executada e talvez uma das mais importantes funções da CEUA é examinar, avaliar e emitir parecer previamente de todos os protocolos experimentais e de ensino e também acompanhar o desenvolvimento desses protocolos de ensino e de pesquisa. E aí é importante considerar que essa é uma função da CEUA que está diretamente ligada ao dever do pesquisador. Então, o pesquisador tem como dever encaminhar para a CEUA os seus protocolos de ensino e pesquisa com o uso de animais antes do início de qualquer atividade com os animais. Então, é muito importante que os pesquisadores tenham a consciência que isso é necessário de ser realizado e encaminhado, até porque as CEUAs não avaliam protocolos, não devem avaliar protocolos que já estão em execução. Além disso, outras funções da CEUA é manter o cadastro das suas CEUAs, o cadastro dos procedimentos, o cadastro dos pesquisadores, das instalações, atualizado junto ao Conselho. Então, existe uma plataforma específica, que é chamada de CIUCA, em que a CEUA deve manter atualizadas essas informações junto ao Conselho. Além disso, as CEUAs precisam estabelecer programas preventivos, realizar inspeções em instalações animais periodicamente, e esse momento de inspeção, né, de visitas a essas instalações, é um momento muito importante em que as CEUAs precisam repassar aos coordenadores, aos responsáveis técnicos, informações do que deve ser modificado, do que deve ser melhorado, para que exista uma melhoria e adequação dessas instalações daquilo que está descrito nas resoluções normativas do Conselho. Além disso, a CEUA deve divulgar as normas e incentivar a adoção do princípio dos 3 R's, né? Por diferentes meios, seja por meio dos protocolos que são avaliados e que, eventualmente, se tem pendências justamente para estimular e entender melhor o que vai ser realizado naquele protocolo experimental ou de ensino que contemple esses princípios dos 3 R's, seja por meio de palestras, de cursos de treinamento, de capacitações, e a CEUA tem essa importante função de definir e de mostrar à sua instituição a importância da adoção do princípio dos 3 R's. E, além disso, a CEUA tem a função de notificar acidentes que acontecem com os animais e fornecer informações de ações saneadoras. Então, a CEUA precisa receber dos pesquisadores a informação de que houve um acidente, a CEUA deve orientar e trazer ações para que aquelas situações não aconteçam novamente e relatar isso ao Conselho, né? O que aconteceu e o que a CEUA realizou, fez para que aquele acidente pudesse ser prevenido ou não acontecesse novamente. E aí é muito importante considerar que
quando a CEUA detecta descumprimento das normas descritas pelo CONSEA ou diretrizes internacionais, a CEUA pode paralisar temporariamente a execução de um procedimento de ensino ou de um procedimento de pesquisa, informando aqueles responsáveis por esses procedimentos o que deve ser feito para sanar o problema, acompanhar essa resolução e aí sim essa atividade poder retomar a sua atividade, tá? Vale ressaltar que isso não é um caráter de fiscalização, né? A gente não tem essa função, essa é uma função que o CONSEA define para outros órgãos que têm essa função, mas a CEUA pode paralisar temporariamente essa atividade até que a situação seja remediada, seja adequada à normatização. E aí, considerando as perspectivas, né, e fazendo últimas considerações, e deixando aqui alguns pontos para a gente, de repente, discutir melhor no momento de perguntas, ou até mesmo após esse momento de palestra, eu pontuei aqui algumas perspectivas que acredito serem relevantes para a função da CEUA, para que o papel da CEUA possa ser feito cada vez mais de maneira a alcançar o objetivo, né, o alvo, que é melhorar as condições de cuidado, manejo com os animais, mas principalmente garantir que o Brasil tenha uma ciência de qualidade, que o Brasil tenha reconhecimento internacional nessa área, considerando que os pesquisadores realizem as atividades de maneira ética, de maneira responsável para com os seus animais, né? Então, a primeira perspectiva, e como eu já mencionei, para mim essa é uma das principais, é a educação, e a educação continuada, ela gera frutos importantes. Eu acompanhei a evolução na minha universidade, né, onde eu me graduei, e hoje sou professora, e vocês viram que a minha trajetória estava muito ligada à comissão de ética, né, de certa forma, e à ciência de animais de laboratório, e na minha instituição eu vi uma mudança muito grande no pensamento, nas condutas, seja no ensino, né, mudanças, por exemplo, na aula de cirurgia que eu citei para vocês, que antes eram feitas com animais do Centro de Controle de Zoonoses e hoje são feitas com animais de proprietários, em que os animais são anestesiados, os alunos acompanham o procedimento e ainda existe a possibilidade de mudança dessas aulas para métodos alternativos totais, né, sem a utilização de animais vivos e sim de cadáveres. Então, a gente acompanha essa evolução, que é importante. Claro que não estou diminuindo a importância do procedimento cirúrgico para a aquisição de habilidade técnica e motora dos alunos, isso é fundamental, mas algumas aulas a gente sabe que existem hoje recursos tecnológicos fantásticos que permitem essa substituição e que garantem, talvez até melhor, a aquisição do conhecimento pelos alunos que não, às vezes, tem um certo bloqueio com aquela aula por estar vendo o procedimento ser realizado no animal vivo. Então, isso é uma situação interessante que eu acompanhei na minha instituição, mas não somente isso, né? Na nossa instituição, nós sempre tivemos cursos sobre cuidado e manejo de animais, né? A professora Caterina é da mesma instituição que eu e ela sempre trouxe esses cursos e a gente foi evoluindo e hoje nós temos na nossa instituição disciplinas, uma disciplina para graduação, uma disciplina para pós-graduação, em que os alunos recebem conhecimento e a gente promove a divulgação ampla dessa disciplina e sempre a gente tem uma adesão muito grande e nós estamos apostando na criação de uma geração com uma nova mentalidade nesse sentido e a gente já observa isso, né, para os novos que estão hoje chegando na universidade como professores substitutos ou contratados, essa mudança da mentalidade. Então, hoje, pelo menos na UFG, não existe a mesma realidade que existiu na minha época
em que talvez na minha graduação, se eu ouvi 2 ou 3 vezes o princípio dos 3 R's, foi muito, e hoje acredito que os alunos ouçam muito sobre o que é o princípio dos 3 R's, o que é a CEUA. Então, essa é uma perspectiva importante que eu acho que todas as instituições devem apostar e fazer para gerar essa nova geração de pesquisadores no nosso país. Outra perspectiva seria ter uma maior aliança entre os pesquisadores e as CEUAs. Existem muitas CEUAs e muitos pesquisadores que não entendem que eles devem trabalhar em conjunto e que a CEUA está ali para colaborar para o desenvolvimento de uma pesquisa mais ética, o desenvolvimento de uma pesquisa que vai gerar frutos, vai gerar resultados melhores para o pesquisador, que ela é uma instância consultiva em que o pesquisador deve procurar a CEUA e tirar suas dúvidas, né, fazer consultas sobre quais as melhores estratégias e procedimentos a serem realizados, né, e aceitar que as pendências dos protocolos de pesquisa são pendências para que tanto a CEUA se resguarde, quanto o pesquisador se resguarde, mas que também são pendências que têm a função de despertar no pesquisador, às vezes, uma ideia daquilo que para ele ainda não estava claro, no sentido de melhorar quanto a métodos alternativos, quanto a uso de testes estatísticos para o delineamento experimental e um N adequado para a execução da sua pesquisa, para o pensamento e a execução dos pontos finais humanitários, que são pontos muito importantes que devem ser considerados, que estão diretamente associados ao princípio dos 3 R's. Outra perspectiva é que as CEUAs do país tenham um maior apoio institucional e que realmente as instituições reconheçam a CEUA e o seu papel legal dentro da instituição e que estejam, junto com as CEUAs, incentivando e dando possibilidade, permitindo que as CEUAs levem aos pesquisadores as suas recomendações e possam executar suas atividades de maneira a contemplar aquilo que a lei e as resoluções trazem. Então, o apoio institucional ele é fundamental para que as CEUAs caminhem de forma mais tranquila e executando realmente todas as suas funções de forma plena. A gente também considera que preciso existir uma maior homogeneidade de atividades, de ideias, de decisões das CEUAs no país, e talvez a promoção de encontros entre CEUAs, de conversa entre CEUAs, seja muito importante para que se alinhem melhor as falas, as atividades e as decisões, porque a gente percebe que existem CEUAs que ainda estão iniciando seus trabalhos, outras estão mais avançadas, né, e já faziam atividades desde épocas que ainda nem existia a Lei 11.794. Então, é importante que haja uma maior aproximação dessas CEUAs para que essas conversas entre CEUAs sejam amadurecidas e que realmente a gente tenha uma atividade mais homogênea entre essas CEUAs no país. E uma última perspectiva é que tenhamos mais incentivos, né? Eu sou de uma instituição pública e eu sei o quanto, às vezes, é difícil conseguirmos recursos, né, para melhorar as instalações animais, para contratação de responsáveis técnicos, que devem ser médicos veterinários, e é muito importante que as CEUAs, com seu papel de visita às instalações, ajudem os coordenadores de instalações, ajudem os responsáveis técnicos a reconhecer quais são os pontos falhos na sua instalação, e para que esses pesquisadores e esses responsáveis técnicos possam exercer o seu dever, que é buscar junto à instituição recursos para melhorar aquela instalação. Mas a CEUA, ela pode ajudar muito o pesquisador no sentido de reconhecer onde estão as suas falhas, onde estão os problemas que devem ser sanados,
para que a gente tenha uma melhor condição das instalações e que a gente consiga ter instalações que nos permitam desenvolver pesquisas, por exemplo, como agora a gente está passando pela necessidade de estudar um vírus que precisa de instalações de nível de biossegurança 3 e que nem sempre no Brasil a gente encontra esse tipo de instalação para ser utilizada, e às vezes pesquisadores muito importantes que têm conhecimento profundo na área acabam tendo dificuldade de executar suas pesquisas por não terem instalações adequadas, por exemplo, para esse fim, né? Uma questão, um desafio atual. E, além disso, a qualificação desses RTs, a qualificação dos médicos veterinários responsáveis pela pesquisa, para que esses profissionais consigam exercer as suas atividades com maior capacidade, com maior qualificação, tomando decisões mais acertadas quanto ao cuidado e manejo desses animais. E aí eu coloco aqui duas resoluções normativas que eu considero primordiais para a leitura daqueles que vislumbram trabalhar com animais em suas pesquisas, ou que já trabalhem com animais e ainda não tiveram oportunidade de ler, que é a Resolução Normativa número 25, que é o guia, a introdução geral do Guia Brasileiro. Eu, particularmente, gosto muito dessa introdução geral, aprendi muito na leitura desse capítulo, então eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura. Não é algo demorado, muito extenso, e é algo que vai trazer muito conhecimento para vocês, inclusive em questões de dúvidas quando do preenchimento dos protocolos a serem submetidos à CEUA. E a Resolução Normativa número 30, que é a Diretriz Brasileira para o Cuidado e Utilização de Animais, que também é um capítulo importantíssimo de ser lido por todos aqueles que usam animais em ensino ou pesquisa. Passo a palavra para o Marcel para dar continuidade à mesa. Muito obrigado, professora Marina, pela excelente apresentação. A próxima apresentação que será da doutora Thaís Andrade, que também é médica veterinária. Ela é coordenadora e responsável técnica do Biotério Central da Universidade Federal de Goiás, é membro da CEUA, da Universidade de Goiás, e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório. Agradeço à FESB, né, essa oportunidade, em nome da SBCal, de ter esse espaço aqui para trazer esse painel para vocês. Agradeço também à professora Caterina e à professora Marina pela disponibilidade, por aceitarem o convite, né, para fazer parte junto comigo deste painel. Nós julgamos que seria bastante pertinente e interessante trazer algo mais prático e algo mais do dia a dia, né, da rotina com animais de experimentação, já que as duas outras apresentações trouxeram essa parte da legislação, das rotinas de CEUA, né, e de toda a parte, entre aspas, burocrática, digamos assim. Então, eu procurei trazer o próximo passo, né? Uma vez que você, um pesquisador, seja um aluno de pós-graduação, de graduação, ou um professor, submete um projeto à CEUA e tem o seu projeto aprovado, então você tem ali o consentimento para iniciar as suas atividades, né? Qual é o tipo de planejamento que você deve ter, né, para que a sua atividade talvez seja um pouco mais tranquila e enfrente um menor número de adversidades no decorrer do caminho. Então, conforme a gente viu, né, na explanação da professora Caterina e da professora Marina, a experimentação animal ela envolve uma série de aspectos, né? Tem os aspectos legais, os procedimentos que a gente tem que tomar para a aprovação daquele projeto, para que ele seja autorizada a execução dele. Aqui eu pontuei, né, alguns desses aspectos que eu julguei importante, mas existem outros, e a depender do tipo de projeto, da metodologia a ser utilizada, do modelo animal, pode ser que algum desses pontos sejam diferentes para determinadas pesquisas. Mas existe uma série de pontos que a gente precisa, que o pesquisador tem que se atentar e se preocupar para que a execução, de fato, do experimento aconteça de forma mais harmônica e sem grandes intercorrências.
né? Então, eu costumo dizer que a palavra-chave, né, para que a experimentação animal corra de forma bem-sucedida é o planejamento. Eu entendo que muitas vezes os alunos de pós-graduação, que são aqueles que eu tenho mais contato, eles têm uma ansiedade muito grande em buscar os animais lá no biotério central, levar para o biotério de manutenção ou experimentação e começar logo o experimento, né? Então, muitos ficam incomodados com o tempo de tramitação do projeto na CEUA, eu quero logo começar a minha parte prática e tudo mais. E muitas vezes, nessa ansiedade em começar essa parte prática, muitos pontos não são previstos, planejados, né, pensados, e aí no decorrer isso pode trazer alguns problemas, né? Então, na maioria das vezes, quando um aluno é possível, no menor tempo possível, buscar esses animais e levar para o laboratório, para o biotério de esse período em que de tramitação, de elaboração do projeto, ele poderia ter sido utilizado para se pensar em todos esses fatores, todas essas vertentes da experimentação animal, para que, quando efetivamente o animal chega na instalação animal, já está tudo organizado para se começar a experimentação. Então, para mim, um dos principais, se não o principal elemento que a gente tem que se preocupar é o modelo experimental, né? Porque o bem-estar e a saúde do animal que vai ser utilizado, dos animais que serão utilizados no experimento, ele é essencial para que se obtenha um resultado satisfatório e confiável, para que se tenha reprodutibilidade da sua pesquisa e para que você possa aplicar os 3 R's que já foram mencionados aqui antes. Então, se a gente proporciona para esses animais condições adequadas de manutenção e de cuidados, de manipulação, de procedimentos, o resultado lá na frente vai ser muito satisfatório. E isso vai me permitir utilizar menos animais, não precisar repetir passos do meu experimento, né? Não perder dados. Então, essa é uma parte do planejamento essencial. E para eu planejar, eu tenho que saber as particularidades daquela espécie que eu vou utilizar. A gente está muito acostumado à utilização dos roedores, né? São as espécies mais utilizadas no mundo, né, em experimentação. Então, tem os roedores, os lagomorfos, né, no caso, os coelhos, são as espécies mais comuns. E eles são as espécies mais comuns porque eles são dóceis, de pequeno porte, de fácil manipulação e manejo, eles não exigem grandes espaços, né? Então você não precisa ter uma instalação animal muito grande para alocar esses animais. Eles têm ciclos de vida curto, então eles logo chegam à fase adulta, maturidade sexual, tem período curto de gestação e lactação, então você consegue uma produção de animais satisfatória, e prolificidade, né? Então tem ninhadas grandes, o que facilita, né, no fornecimento dos animais para os pesquisadores. Mas a gente não pode esquecer que essas não são as únicas espécies animais utilizadas em pesquisa. Nós temos diversas outras espécies que podem ser utilizadas, né? E cada uma delas tem as suas especificidades com relação a necessidades de infraestrutura para manutenção, de manipulação, de treinamento para determinadas técnicas e procedimentos cirúrgicos ou médicos. Então, o modelo experimental ele tem que ser a nossa principal preocupação, porque é dele que nós vamos obter os resultados. Com relação à infraestrutura, então, assim, o que eu estou falando aqui é tudo que um pesquisador precisa pensar antes que os animais cheguem ao seu biotério de manutenção ou ao seu biotério de experimentação. O ideal sempre é que tudo isso esteja arrumado, né, esteja organizado antes da chegada dos animais. Com relação à infraestrutura,
nós vimos nas apresentações anteriores, né, que o biotério, tanto de criação, quanto manutenção, quanto experimentação, ele precisa estar cadastrado no CIUCA. Ele tem que ter um coordenador, um médico veterinário responsável técnico, e, a depender da espécie a ser utilizada, já existem resoluções normativas que trazem qual é a infraestrutura adequada para aquela espécie, e essas resoluções já estão em vigor. Então, os pesquisadores precisam se atentar a essas condições de ambiente, a infraestrutura da instalação, para poder receber esses animais. Ainda com relação à instalação animal, é necessário que a gente pense e cheque se todas as condições de macroambiente estão em perfeito funcionamento. Porque a gente tem que pensar, eu vou muitas vezes dar exemplo dos roedores, porque são as espécies com as quais eu trabalho, mas todos esses aspectos se aplicam a qualquer espécie. Então, no caso dos roedores, por exemplo, na minha realidade, então, os roedores, os animais que eu crio no biotério central, eles nascem sob condições específicas de temperatura, iluminação, umidade, qualidade do ar, ruídos, além de estarem acostumados a uma rotina muito padronizada dentro do biotério de criação. E quando esses animais são transportados para o biotério de manutenção ou de experimentação, é necessário que essas condições sejam mantidas, né? Principalmente as de temperatura, iluminação, umidade, ruídos e qualidade do ar, né? É claro que a rotina na experimentação é diferente, as pessoas que vão manipular esses animais são diferentes, e é por isso que tem um fator muito importante que eu vou falar mais no final, que é a questão da adaptação desses animais. Então, antes de receber esses animais, eu preciso checar se está tudo certo, se todos os equipamentos estão funcionando adequadamente, se há necessidade de manutenção de algum equipamento. Tudo isso tem que ser previsto, né, antes do início da experimentação. Um exemplo que eu sempre dou, que aconteceu aqui na universidade, né, com uma pesquisadora, é que ela estuda, né, fazia parte do protocolo de pesquisa dela, reprodução de camundongos. Ela estuda a interferência de princípios ativos na reprodução de camundongos. E uma vez ela buscou um lote de animais no biotério central, levou para o biotério dela, e ela não sabia que iria se iniciar uma obra ao lado do biotério dela. Então, ela infelizmente não pôde utilizar os dados daquele grupo que ela fez naquela época, porque foram dados totalmente alterados em função do estresse ao qual os animais foram submetidos em função do ruído que vinha da obra. Então, são todos esses fatores, né? Aí a gente vê a importância da gente levar em consideração esses fatores, né? E ter em mente que tudo precisa ser previsto para que a gente não sofra esse tipo de intercorrência. Com relação ao microambiente, eu coloquei aqui quantidade de caixas e bebedouros, mas para a minha realidade de roedores, mas aí com outras espécies, né, peixes, as quantidades de aquário, e isso é uma coisa que os alunos às vezes não levam em consideração. Quantos animais eu posso levar de uma vez para a minha instalação experimental, que eu tenho capacidade de alojar quantos animais por vez, né? Muitas vezes, nessa ansiedade, eles querem pegar todo o N deles de uma vez só. E às vezes isso não é interessante, é melhor pegar pequenos grupos e garantir que esses pequenos grupos vão ter sempre as mesmas condições do que pegar um grupo muito grande de animais e levar para a instalação que não comporta esse grupo muito grande de animais, né? A gente tem que pensar também na questão dos insumos, né? Quais são os insumos que eu vou precisar? Ração, cama, de onde vem a água que eu vou fornecer? A ração, a cama, eu vou comprar numa loja que me fornece a pronta entrega, ou eu preciso pedir em um fornecedor que demora tantos dias para me entregar? Eu vou comprar tudo de uma vez? Eu tenho condição de armazenar esse produto por um tempo, de forma que ele não se deteriore? Ou eu tenho que comprar aos poucos o recurso para comprar esses insumos? E além desses insumos de necessidade básica, né, os insumos também da parte experimental, né, de instrumentais cirúrgicos,
EPIs e todas essas outras questões que são necessárias. Tudo isso a gente precisa planejar antes, porque se eu vou começar o meu experimento e no meio dele acaba a ração e eu não tenho de onde comprar, e aí eu vou ver onde que eu vou conseguir, eu vou pedir emprestado, tudo isso causa um transtorno muito grande, né? A necessidade de manutenção desses animais que eu vou utilizar. Então, eu preciso de quantas trocas semanais eu vou precisar fazer, eu consigo fazer sozinho, vou precisar de ajuda, eu tenho essas pessoas para me ajudar, né? E aí, não só com relação a roedores, né? Volto a dizer, qualquer espécie. Manutenção dos canis, dos cães, da baia, de bovinos, seja o que for, né? Um exemplo, na minha pós-graduação, eu trabalhei com animais diabéticos induzidos quimicamente. E a partir do momento que os animais se tornavam diabéticos, eu tinha uma necessidade de troca de caixas dia sim, dia não, porque a quantidade, o volume de urina produzido pelos animais era muito maior e a maravalha ela não permanecia em condições adequadas por muito tempo. Então, eu tinha que ter essa disponibilidade de dia sim, dia não, ir lá fazer a troca dos animais. Ou eu ou alguém da minha equipe tinha que estar disponível, independente de feriado, final de semana, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Então, a gente precisa ter isso planejado também. Quem vai ser essa equipe? Essa equipe tem a disponibilidade que eu preciso, né? Ela é treinada, né? Tem experiência na manipulação dos animais que eu vou utilizar, ou precisa de treinamento. Tudo isso pode ser visto antes, efetivamente, do início, né? Deve ser visto antes do início do experimento. Com relação à equipe, é isso que eu vim falando, né? Experiência e treinamento. Isso é fundamental para que os animais sejam mantidos em condição de bem-estar e que sofram o mínimo possível de estresse, né? É fundamental que essa equipe tenha experiência e seja treinada, e se não tem a experiência, que seja treinada de forma adequada para lidar com os animais, né? E aí esse treinamento, ele engloba não só os procedimentos de manejo, de rotina diária, como também treinamento para os procedimentos experimentais. No caso daquelas pesquisas que envolvam métodos de coleta de amostra, de administração de fármacos, técnicas cirúrgicas, né, cirurgias mais ou menos invasivas, os métodos de eutanásia, tudo isso é fundamental que exista um treinamento, principalmente para o bem-estar do animal, para a segurança do pesquisador e também para a reprodutibilidade da pesquisa. Então, se não for eu que vou fazer todos esses procedimentos sozinho, sempre eu, né? O que eu acho muito difícil, acho que a maioria das pessoas que trabalham com pesquisa sempre trabalham em equipe, a minha equipe precisa estar treinada de forma igual, para que seja quem for que execute aquele procedimento, execute sempre da mesma maneira, para que os animais não estranhem, para que os animais respondam àquele procedimento sempre da mesma forma, né? Para que os meus resultados sejam confiáveis. Então, a equipe precisa ter disponibilidade, responsabilidade, e aí uma pessoa, um profissional que eu acho que é muito importante, que faz parte da equipe de toda atividade de ensino e pesquisa, tem um médico veterinário que assessora essa atividade. Então, os pesquisadores, eles precisam enxergar esse médico veterinário como um aliado, né? E como aquela pessoa que vai trazer um assessoramento. Então, se eu tenho dúvidas em algum tipo de metodologia, eu posso consultar o veterinário. Se os meus animais estão tendo alguma reação adversa que eu não sei o que está acontecendo, o que pode ser e como que eu vou contornar essa reação, o médico veterinário pode ajudar nesse sentido. Se eu preciso, mudei a minha metodologia ou mantive a minha metodologia, mas quero saber se o meu protocolo de anestesia, analgesia é suficiente, está adequado para aquele procedimento, o médico veterinário também pode ajudar. Então, é um profissional que está ali para ajudar, né? Para trazer qualquer tipo de assessoramento que for necessário. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, dessas necessidades de treinamento. Então, a contenção física é um exemplo, né? Eu coloquei aqui de camundongos e ratos, e aqui a gente pode ver que, às vezes, né, roedores, de forma geral, as pessoas podem pensar que as técnicas de contenção são as mesmas, e não são.
né? Então, as técnicas de contenção para camundongos são de uma forma e as técnicas para ratos são de outra forma, né? A contenção para o manejo diário, para troca de caixas e tudo mais, é um tipo de contenção. A contenção para manipulação para determinado procedimento, aplicar uma medicação, fazer uma gavagem ou qualquer outra coisa nesse sentido, é um outro tipo de contenção. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não me permite, mas é só mesmo para exemplificar. Né? Então, aqui, outro tipo de necessidade de treinamento, as vias de administração e coleta de amostras. E aí eu coloquei aqui diferentes espécies para a gente entender também que tem vias mais adequadas, mais fáceis. Às vezes a gente fica na experimentação, os alunos às vezes quebram a cabeça para conseguir obter a amostra da forma que eles precisam, porque desconhecem talvez uma via que forneceria essa amostra de forma mais fácil, né? Então, tudo isso tem que ser pensado previamente, para que, se houver a necessidade de treinamento, de fazer um projeto piloto para ver se vai dar certo, se o treinamento está satisfatório, né? Tudo isso tem que ser considerado. Aqui eu queria deixar essa recomendação, né? Esse site é um resultado de um projeto de mestrado orientado pela professora Cláudia Mori, da USP, e eles desenvolveram esse site, Boas Práticas em Experimentação Animal e Procedimentos em Corredores de Laboratório. Então, nesse site, eles disponibilizam uma série de vídeos demonstrativos de vários tipos de procedimentos. Técnicas de contenção em ratos e camundongos, coleta de sangue de ratos e camundongos, administração de substâncias e até mesmo métodos alternativos, né, ao uso de animais no ensino da medicina veterinária. É um trabalho bem bacana, tem bastante conteúdo de qualidade lá, e eu acho que é uma ferramenta muito importante para os alunos, né, para os pesquisadores, orientadores, passarem para os alunos, para quando, né, é uma forma de iniciar esses treinamentos e começar, né, a despertar essa questão de saber o que fazer, quais técnicas utilizar. Se está com dificuldade em alguma técnica, o vídeo pode ajudar, né, a executar de uma forma melhor. Então, é um trabalho bem bacana e que eu achei legal divulgar aqui para vocês. Além da questão, né, então, do treinamento, né, e dos procedimentos, também com relação à equipe, é necessário a gente pensar nos EPIs, tanto para a proteção daqueles que vão manipular os animais, quanto para a proteção dos animais também, né? Tanto a contaminação do homem para o animal, quanto do animal para o homem, a depender do tipo de pesquisa que está acontecendo, né? O tipo de paramentação e de EPIs a ser utilizados vai depender do grau de, né, do nível sanitário ou genético ou de procedimentos que vão ser realizados naquela pesquisa, né? Mas sempre há necessidade de que seja mínima do uso de EPIs. E lembrar também, né, daquilo que não pode, né? Então, no ambiente experimental, no ambiente de manutenção dos animais de laboratório, é fundamental que não se use cosméticos, perfumes, adornos, né, porque são fontes de contaminação e também trazem diferentes odores que podem levar os animais a estresse. E esse estresse, ele vai causar alterações fisiológicas nos animais que podem levar a resultados tendenciosos ou resultados não adequados na sua pesquisa. Uma questão que eu gosto sempre de lembrar também, que é a questão da asepsia durante os procedimentos cirúrgicos, sejam eles não só cirúrgicos, né, mas os procedimentos invasivos, sejam eles de pequeno, os menos invasivos ou os mais invasivos, eu acredito que sempre é necessário uma mínima asepsia, né, para que você evite que as suas amostras sejam contaminadas, que o seu animal seja contaminado, para que você tenha uma recuperação cirúrgica mais adequada, né? E para que, mais uma vez, os seus resultados sejam confiáveis. Às vezes, a gente depara com algumas situações em que, porque o animal vai ser eutanasiado rapidamente, ou porque, é só uma coleta de sangue, eu só vou pegar uma gotinha de sangue da cauda, em que essa questão da antisepsia, do uso dos EPIs,
ela não é muito cuidadosa, muito cautelosa. E isso causa bastante prejuízo, né, na pesquisa e para os animais. E também risco aos pesquisadores. Então, é sempre importante lembrar da questão da asepsia nesses procedimentos. E aí, todos esses procedimentos que eu estou falando, eles requerem insumos e coisas que temos que prever antes da chegada dos animais. Então, uma vez que a casa está organizada, né, uma vez que se pensou em todo né, o passo a passo da experimentação, tudo que eu vou precisar em todas as etapas, aí sim é a hora de o pesquisador retirar os seus animais, né, que foram solicitados, ou solicitar, no caso, né, aí, da forma que a logística, né, de cada instituição funciona, mas aí sim, com tudo arrumado, eu posso fazer o transporte dos meus animais. Por quê? Porque uma vez que eu retiro os animais da instalação de criação, eu não posso mais voltar com eles para lá, né? Então, eu preciso estar com todas as condições que eles necessitam no destino deles, né? No biotério de manutenção ou no biotério de experimentação, para que eu não tenha nenhum tipo de intercorrência. Então, é preciso muito cuidado no transporte desses animais, né? Seja qual for o tipo de transporte e qual for a espécie. É impossível que um transporte não cause estresse, né? Ele vai causar, mas a gente tem como minimizar esse tipo de estresse. Então, por exemplo, aqui em Goiás, né, é uma região muito quente, então sempre oriento os alunos que evitem buscar os animais em horários muito próximos ao horário de almoço, que é o horário mais quente do dia. Os animais, eles vão nas caixas, mas no interior do carro, de preferência com o ar-condicionado ligado, não no porta-malas, né? E assim, sempre ser o mais objetivo possível no trajeto, né? Então, eu vou lá no Biotério Central pegar esses animais e já vou direto para o meu laboratório. Eu não vou passar em nenhum outro lugar, eu não vou fazer nenhuma parada, né? Eu vou fazer o trajeto mais curto para que esses animais fiquem nessa situação de transporte o menor tempo possível e da forma mais confortável possível, né? E não esquecer do período de adaptação, que é fundamental. Então, como eu disse anteriormente, os animais nasceram sob uma condição, viveram nessa condição até aquele momento e vão passar por um período de mudança radical para eles, né? Então, é necessário e fundamental um período de adaptação na nova instalação, adaptação à nova rotina, às novas pessoas que irão manipulá-los. Então, tudo isso é fundamental. Já existem estudos publicados que mostram alterações fisiológicas, né, de padrões bioquímicos, né, dos animais, apenas em função dessa questão do estresse do transporte. Então, fundamental o período de adaptação. Chegando no biotério de manutenção ou experimentação, outra coisa bastante interessante que a CEUA, pelo menos aqui na UFG, ela orienta bastante é a identificação das gaiolas. Principalmente, né, mas isso não exclui os biotérios que são exclusivos, mas quando é um biotério coletivo, em que você divide, né, o espaço com outros pesquisadores, é mais fundamental ainda que essas gaiolas estejam identificadas. E aqui eu tenho alguma sugestão de etiqueta com as principais informações e também de cartões de aviso caso algum procedimento esteja sendo realizado e que não possa fornecer água, não possa fornecer ração ou não possa trocar a maravilha, porque você vai precisar fazer algum procedimento que utilize, que isso pode interferir no seu procedimento. Então, eu dividia o biotério na época dos meus trabalhos de mestrado e doutorado, e sempre que eu deixava os animais em jejum para fazer a indução química do diabetes, eu colocava os cartõezinhos nas gaiolas, que não era para colocar ração, porque eles precisavam ficar em jejum. Então, a menina que dividia o espaço comigo, ela sabia que quando tinha aquelas etiquetas, que ela não precisava colocar ração, porque se eu não falasse nada, às vezes ela podia chegar lá e, no intuito de ajudar, colocar ração para os animais que estavam em jejum, o que seria, né, eu perderia aquele tempo de jejum dos animais. E é fundamental, né, dizer de quem são aqueles animais, a qual pesquisa eles pertencem, um telefone de contato para caso alguém
observe alguma intercorrência, ter com quem, né, se comunicar e a quem avisar caso alguma coisa aconteça. Então, pessoal, aí a partir de tudo isso, né, depois do período de adaptação e com tudo organizado, aí sim, acho que fica muito mais tranquilo dar início ao procedimento experimental. Eu quis aqui mostrar para vocês que o planejamento é fundamental, que ele nos permite a aplicação dos 3 R's e ele nos permite prever, né, antever muitos transtornos que às vezes a gente enfrenta na rotina com os animais. E se a gente prevê e evita que esses transtornos aconteçam e a gente fornece ao animal o melhor ambiente, a equipe melhor treinada, e tudo isso vai trazer uma condição de bem-estar e saúde a esses animais que vão resultar em resultados confiáveis, né? E na não necessidade de repetir experimentos, né? E isso vai trazer uma pesquisa de qualidade, que é o que todo pesquisador deseja. Então, nunca se esqueçam, né, dessa questão do planejamento antes, né, do início das atividades. Eu agradeço muito a atenção de todos. Deixo aqui todos os canais de comunicação da SBCal. Convido vocês a visitarem nosso site, a seguirem o nosso perfil do Instagram, se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, que agora nós estamos promovendo lives por lá. Então, tem bastante conteúdo interessante que vai ser disponibilizado nesse canal. Então, convido todos vocês a se inscreverem, ativarem as notificações. E qualquer necessidade de contato, a secretaria@sbcal.org.br. Muito obrigada a todos.